A seguir, Hora da Notícia. O julgamento do recurso do ex-presidente Lula é assunto da edição especial do quadro Fatos Políticos desta quarta-feira. A mobilização em Passo Fundo para que o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes não encerre as atividades. A situação foi discutida ontem na Câmara de Vereadores. Uma mulher morta por causa do câncer do colo de útero a cada 90 minutos no Brasil. O Janeiro Verde busca fazer um alerta sobre a doença. E no estúdio nós vamos conversar com a oncologista Júlia Pastorello. E ainda, que tal aproveitar a terceira idade conhecendo muitos lugares? O turismo para pessoas com mais de 60 cresce e os serviços estão ficando cada vez melhores para atender muito bem esse público. Hoje é quarta, 24 de janeiro, é hora da notícia. A situação do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes foi discutida na Câmara de Vereadores de Passo Fundo ontem. O hospital tem uma dívida de mais de R$800 mil e pode suspender as atividades, já que há 4 anos o dinheiro repassado pelo Estado não é suficiente para manter os custos com as internações, com os profissionais e com a estrutura. A instituição é referência para a região de abrangência de 3 coordenadorias regionais de saúde. O Psiquiátrico Bezerra de Menezes é um complexo do hospital da cidade e funciona há quase 30 anos em Passo Fundo. Só no ano passado foram 1.045 internações de pacientes com transtornos psicóticos e dependentes químicos, álcool e drogas. Do total, 628 dos atendidos são aqui do município e mais de 60% chegam encaminhados pelo Sistema Único de Saúde. O hospital, que é referência para 90 municípios da região, há 4 anos vem trabalhando em cima de um déficit anual. A dívida de 2017 ultrapassa os R$800 mil. O valor repassado ao governo para o hospital é de R$ 45 pela diária de cada internação, o que é insuficiente para cobrir todos os gastos com medicamentos, profissionais e a estrutura oferecida. Diante da realidade financeira, os custos têm sido cobertos pelo hospital da cidade. Nesta semana, um encontro proposto pela Câmara de Vereadores reuniu a direção da instituição hospitalar, representantes do Legislativo, a Coordenadoria de Saúde e o Ministério Público para discutir a permanência dos atendimentos do Bezerra de Menezes. Acho que não tem como se falar em saúde mental hoje sem ver a presença do Bezerra de Menezes. Não só para Passo Fundo, mas para a região. Hoje, nós, quando tem problemas de pacientes em surto na região, quem tem atendido a essas demandas é a emergência do Hospital da Cidade, internando os pacientes do Bezerra de Menezes. A partir do momento que não tem esse serviço, eu não sei o que vai ser feito com esses pacientes. Em dezembro do ano passado, o governo do estado sinalizou aumentar os recursos repassados. Diante do não avanço das tratativas, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo fará na próxima semana uma reunião com o Executivo, futuramente com o secretário de Saúde do estado, como alternativa para buscar recursos que evitem a paralisação do hospital. O que nós resolvemos aqui da reunião é buscar de forma rápida o município, através de uma audiência com o seu prefeito, para que ele consiga compreender da importância desse assunto e também saber qual que será a complementação, né, em relação à cobertura, né, desse prejuízo mensal, porque 60% dos internados são aqui da cidade. E o segundo passo é também buscar do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, né, qual que será o auxílio, a complementação em relação também a esse déficit. Então é um problema muito grave para a saúde que nós não podemos deixar que ele aconteça. Vamos tentar minimizar, vamos tentar resolver, e essa é a atuação da Câmara de Vereadores. Nós precisamos do apoio tanto do ente município, Estado e Federação, da União, para poder dar conta dessa demanda. Nós precisamos ter essa garantia para dar continuidade ao serviço. De outra forma, não tem como.
A cada 90 minutos, uma mulher perde a vida por causa do câncer do colo do útero no Brasil. No mundo, a doença é responsável por cerca de 250 mil mortes de mulheres por ano. Mesmo com esses números, mais de 30% das brasileiras nunca ouviram falar sobre este câncer. E o Janeiro Verde busca fazer um alerta mundial. Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos a oncologista Júlia Pastorello, coordenadora médica do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital da Cidade de Passo Fundo. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia, mais uma vez aqui à UPF TV. Eu começo já lhe perguntando outros dados que endossam essas informações que nós passamos agora há pouco. Bom dia, Thaís. Um prazer estar aqui contigo. Os outros dados são mais em relação à população brasileira mesmo. No Brasil, o câncer de colo uterino é a terceira principal diagnóstico de câncer nas mulheres. No mundo, é o quarto mais diagnosticado, sendo que é uma doença de países em desenvolvimento. 85% dos diagnósticos são nesses países e em mulheres relativamente jovens, ainda no mercado de trabalho, entre 40 e 49 anos, a idade do diagnóstico. Bom, quais são os fatores que contribuem para que uma mulher desenvolva o câncer do colo do útero? Basicamente, em mais de 90% das situações, a infecção pelo HPV. Sendo que o HPV ele é um vírus heterogêneo, que tem vários sorotipos diferentes. Chega a ter mais de 100 sorotipos. Mas principalmente o 16 e o 18 são oncogênicos e responsáveis pela doença. E aí os fatores que levam à infecção pelo HPV, a promiscuidade sexual, a multiparidade, o início precoce das relações sexuais, as infecções por outras DSTs, a doença intraepitelial de alto grau, quando já diagnosticada previamente no colo uterino, e também o tabagismo e a imunossupressão. Ou seja, é preciso não ter HPV para que você tenha uma chance menor de desenvolver o câncer do colo do útero. O raciocínio é esse. Ao ter um diagnóstico de HPV, ao ter feito um tratamento para o HPV, essa mulher precisa ter uma atenção, doutora, mais do que redobrada, digamos assim? Com certeza. O HPV, ele pode ser feito uma captação por hibridização in situ, que é quando você capta o DNA do vírus e consegue saber qual sorotipo a mulher tem. Dependendo do sorotipo, o acompanhamento e os cuidados devem ser muito maiores em relação ao rastreio da neoplasia de colo uterino. Um diagnóstico de HPV pode, então, de certa forma, ser um pré-diagnóstico de câncer do colo do útero. Sim, um fator determinante, que pode ser manejável com cuidado e avaliações precoces. Como é feito o diagnóstico do câncer do colo do útero? O câncer do colo uterino é diagnosticado, na maioria das vezes, pelo exame de citopatológico, que é um exame ginecológico com especular, em que se olha toda a região do colo uterino, se usam algumas substâncias com Lugol e ácido acético para ver regiões que estejam alteradas e se faz uma coleta de células para pesquisa da doença. Bom, na maioria das vezes é em estágios precoces e as mulheres ainda são muito assintomáticas. Por isso, esse é um tipo de câncer curável. Sim. Em muitos casos. Podemos entender que na maioria dos casos, doutora Júlia? Sim, principalmente com o rastreamento sendo realizado, já que as mulheres elas têm em média 8 a 10 anos de um quadro crônico de infecção viral para desenvolver a doença. Então nós temos muito tempo de período assintomático para detectar a doença em fases muito precoces. E com certeza, quanto mais precoce o diagnóstico, muito mais alta a taxa de cura. Como acontece o tratamento desse tipo de câncer? Depende. A doença inicial é tratada com cirurgia, uma cirurgia grande que envolve o colo uterino, o próprio útero em si, os ovários e alguns linfonodos da cavidade pélvica também podem ser retirados. Se a doença já tiver extrauterina, fora do útero, aí muitas vezes o tratamento é com radioterapia, quimioterapia, seguido de braquiterapia, que a doença localmente avançada exige, mas que também é considerado um tratamento curativo na maioria das mulheres. Bom, doutora, só para a gente concluir aqui, qual é o principal alerta desta campanha mundial chamada aí de Janeiro Verde? O Janeiro Verde chama a atenção para a necessidade do exame ginecológico das mulheres, sendo que pelo Ministério da Saúde é indicado que todas as mulheres em idade sexual reprodutiva, e principalmente acima dos 25 anos e até os 64 anos de idade, realizem exame ginecológico anual.
com algumas exceções, dependendo do próprio exame e da indicação médica em si. Tá certo, doutora, muitíssimo obrigada pelas informações e um bom dia de trabalho. Obrigada. Obrigada. Na próxima semana, dia 2 de fevereiro, vai ser realizada a primeira audiência pública, que busca a discussão sobre a revisão do Plano Diretor de Passo Fundo. A audiência vai debater e votar a metodologia participativa do processo de revisão e também o texto dos planos de comunicação e mobilização da comunidade para a participação em todas as etapas. A audiência será na Câmara de Vereadores a partir das 7 horas da noite. Quem quiser acessar as propostas é só entrar no portal da Prefeitura de Passo Fundo no endereço que aparece aí na tela. Turismo na terceira idade, o setor cresce e os serviços estão se aprimorando para melhor atender esse público. Esse é um dos assuntos que nós vamos falar depois do intervalo. Estão abertas as inscrições para a oficina de conservação de fotografias históricas e álbuns fotográficos. A oficina acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro no Museu Histórico Regional de Passo Fundo. As atividades são de graça e as vagas limitadas. Outras informações sobre a programação e para também você fazer a inscrição é só entrar no site que aparece aí na tela. Os agricultores da região já estão mais tranquilos depois das chuvas desta semana. Só na tarde de ontem, em apenas 1 hora, choveu 30 milímetros em Passo Fundo, de acordo com a Embrapa Trigo. Desde 18 de novembro não chovia num volume tão significativo. Agora, janeiro já superou a média para o mês, que era de 151 milímetros. Choveu 157 milímetros. Veja então como vai ficar o tempo nos próximos dias. O tempo será de sol entre nuvens para esta quinta-feira. Não está descartada a possibilidade da presença da chuva. A temperatura mínima é de 19 e a máxima alcança os 25 graus. A sexta-feira segue nublada, podendo ter chuvas rápidas. A temperatura mínima é de 15 e a máxima alcança os 28 graus. E a gente tem agora o quadro Fatos Políticos especial. A jornalista Zumara Colucci nos traz informações sobre o julgamento do recurso do ex-presidente Lula ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Zumara. Pois olha, Thaís, vai sair agora à tarde o resultado do julgamento do recurso do ex-presidente Lula contra a sentença do juiz federal Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção no escândalo do Triplex, no Guarujá. A sessão da 8ª turma do Tribunal Federal, da 4ª Região, começou exatamente às 8h30 da manhã desta quarta. Já falaram os representantes do Ministério Público Federal pela acusação e o da defesa do ex-presidente Lula. O relatório do relator, processo que está sendo lido agora pelo desembargador Gebran Neto, nesse momento, ele indica parecer pela manutenção da condenação. Disse ele recentemente, abre aspas, é possível afirmar com juízo de certeza da existência dos crimes de corrupção passiva e ativa e que a prova permite concluir pela formação de um cartel para fraudar licitações na Petrobras, um ambiente de corrupção sistêmica e a correlação com lavadores profissionais de dinheiro, fecha aspas. Os votos dos outros 2 desembargadores serão conhecidos à tarde. Há 3 possibilidades de resultados. O primeiro é a condenação por unanimidade, ou por 2 votos a 1. O segundo é a absolvição. E o terceiro, um pedido de vistas que adiaria o julgamento. Nas 2 primeiras hipóteses, tanto o ex-presidente quanto o Ministério Público Federal poderão recorrer. O fato é que a decisão do TRF4 não é definitiva, mas é decisiva para o futuro político de Lula, que é pré-candidato à presidência da República pelo PT. No caso de condenação, ele poderá não conseguir o registro da candidatura
esbarrando na lei da ficha limpa. Ontem, em Porto Alegre, Lula participou de um ato de desagravo com características de comício. A militância de todo o estado se concentra na capital desde segunda-feira. De Passo Fundo, Carazinho e Pontão partiram, por exemplo, 5 ônibus. Os militantes acompanham a sessão do Tribunal Federal no acampamento montado no Anfiteatro Pôr do Sol, à beira do Guaíba. Um forte esquema de segurança foi montado e a quadra onde está o tribunal está cercada por policiais. 300 jornalistas fazem a cobertura desse julgamento. Zumara, obrigada pelas informações. A gente espera por você aqui amanhã com o resultado. Obrigada. Certo, Thaís. A população idosa do Brasil cresceu mais de 55% nos últimos 10 anos. E a tendência é que continue assim, crescendo. Até 2050, o país deve ter mais de 65 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Talvez por esse motivo, um mercado está se expandindo. O de turismo para idosos. Em Passo Fundo, claro, não é diferente. Olha só. É só chegar na casa da Dona Neuza que já dá para perceber como ela gosta de registrar tudo. E não seria diferente com as tantas viagens que já fez. Ela guarda com carinho muitas fotos e lembranças de todos os lugares que já visitou. Maria aqui dentro de uma igreja, né? A Dona Neuza é um exemplo daquele tipo de pessoa que não tem tempo para preguiça. Além de participar de muitas atividades do CREAT, ainda trabalha como cuidadora de idosos e, claro, sempre arranja um tempinho para viajar com o grupo. Para mim é uma satisfação muito grande, porque a gente conhece pessoas diferentes, a gente aproveita, vê coisas lindas e a turma nossa. E o CREAT também ajuda muito nós, né? E a gente tem muita experiência, né? Porque lá onde que a gente vai, por exemplo, a gente faz outros tipos de atividade, né? É muita coisa bem diferente, né? Ela, claro, não é a única. Só o CREAT, por exemplo, organiza várias viagens durante o ano para suas turmas. Além disso, sempre tem os encontros regionais e até nacionais nos fóruns dos projetos da terceira idade. Já a Dona Alice, por exemplo, não participa do CREAT, mas compartilha do mesmo gosto da Dona Neuza. Ela, que já foi para Caldas Novas, em Goiás, agora planeja uma nova viagem. Eu, como não saía de casa enquanto tinha o marido vivo, né, ele estava doente. E agora ele faleceu, eu vou aproveitar um pouco a minha vida, né? Sair um pouquinho. Mas para que dê tudo certo no passeio, tanto o CREAT quanto a Dona Alice procuram pela ajuda de empresas que já tenham uma certa experiência no ramo. Não é por acaso que a procura dos idosos pelas agências de viagem tenha crescido tanto nos últimos anos. Inclusive, em alguns lugares, eles já se tornaram o público-alvo. Nosso público-alvo realmente é a terceira idade, né? A gente faz muitas viagens terrestres, rodoviárias, que a gente chama, águas termais, tanto para Caldas Novas, que eles gostam bastante, Termas de Jurema, que é um resort, Marcelino Ramos, que é mais pertinho aqui, né? E também tem a procura de viagens internacionais, que é Itália, Portugal, Espanha, Medjugorje, que é Santuário. E mesmo que esse público já tenha vivido bastante, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Tem que ficar com o telefone em caso de urgência, né? A família, tu ligar a família, colocar os dados para elas, já para deixar em casa, telefone do hotel onde a gente vai ficar, os filhos, a família fica sabendo onde estão, né? Lembrar do que precisa levar, principalmente os remédios, né? Então tu já coloca ali no papel o que precisa levar, lembretes, né? Os cuidados que a gente tem é sempre ter um acompanhante da agência, né? Seguro viagem, sempre os nossos grupos são grupos exclusivos da nossa empresa, não tem pessoas de outros países ou de outras cidades, né? É sempre nós ofertamos um ônibus e de lá a gente faz todos os nossos passeios. Que viajar é sempre bom, a gente já sabe. O melhor de tudo é que não importa a idade, todo mundo merece dar uma saída de vez em quando. Mas e você? Já planejou a sua próxima viagem? Olha, eu gosto de todos os lugares onde eu vou, porque todos é bem aproveitado, né? Bem assim, a gente
se vê bem leve, bem livre, bem, né, à vontade, né? Porque é umas viagens muito sadias, né? Eu acho que é você viver 2 vezes, né? Porque as pessoas retornam e no momento que tu vê as fotos, desse preciso voltar, eu preciso continuar, preciso sair mais, né? Porque às vezes você se acomoda, né? Tu tem medo de fazer a primeira viagem. Depois que tu faz a primeira, né? Aí tá pronto para as próximas. Essas foram as informações de hoje. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. A UPF TV está no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.